Olá, amiguinhos do Cores da Palavra. Sejam bem-vindos a mais uma linda história da Bíblia Sagrada. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais tocantes e poderosas da Bíblia Sagrada. Uma narrativa que fala sobre perdas devastadoras, mas também sobre uma lealdade que desafia todas as circunstâncias. É uma história que nos mostra como, mesmo nos momentos mais sombrios, a mão de Deus está trabalhando para tecer um futuro de esperança. Vamos falar sobre a incrível jornada de Ruth e Noemi. A história começa com uma família israelita: Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém, na terra de Judá. No entanto, uma fome severa atingiu a região, tornando a vida insustentável. Diante da escassez e da incerteza, Elimeleque tomou uma decisão drástica: deixar sua terra natal e buscar refúgio em Moabe, um país vizinho. Essa mudança era uma tentativa desesperada de sobreviver, de encontrar pastos mais verdes e garantir o futuro de sua família. Ao chegarem em Moabe, eles se estabeleceram como estrangeiros. Inicialmente, a vida parecia tomar um novo rumo. Seus filhos, Malom e Quilion, cresceram e se casaram com mulheres moabitas, chamadas Orfa e Ruth. Por cerca de 10 anos, eles viveram ali. No entanto, a tranquilidade foi brutalmente interrompida. A primeira tragédia atingiu a família quando Elimeleque, o patriarca, morreu. Noemi ficou viúva, amparada apenas por seus dois filhos. Mas o sofrimento estava longe de acabar. De forma trágica e inesperada, Malom e Quilion também morreram. Agora, imagine a cena: Noemi em uma terra estrangeira, sem marido e sem filhos. As duas noras, Orfa e Ruth, também eram viúvas jovens, compartilhando da mesma dor. Para Noemi, a perda foi tripla e avassaladora. Ela se sentia completamente desamparada, abandonada, não apenas pela sua família, mas parecia que até por Deus. O nome Noemi significa agradável. Mas a amargura tomou conta de seu coração, a ponto de ela mais tarde pedir para ser chamada de Mara, que significa amarga. Ela sentia que o Senhor a havia afligido. Foi nesse momento de profunda desolação que Noemi ouviu dizer que a fome em Judá havia terminado. O Senhor havia visitado o seu povo e dado pão novamente. Com o coração pesado, ela decidiu que era hora de voltar para casa, para sua terra, para seu povo. Não havia mais nada para ela em Moabe, apenas memórias dolorosas. Noemi então iniciou sua jornada de volta para Belém, e suas duas noras, Orfa e Ruth, começaram a acompanhá-la. Mas em um ato de genuíno altruísmo e preocupação, Noemi parou no caminho. Ela olhou para as duas jovens e, com o coração partido, disse-lhes para voltarem para a casa de suas mães. Ela argumentou que não tinha mais nada a oferecer. Ela era uma mulher idosa, sem filhos para lhes dar como maridos e sem perspectiva de futuro. Ela as abençoou, desejando que o Senhor lhes mostrasse bondade e que encontrassem descanso, cada uma na casa de seu novo marido. As palavras de Noemi foram carregadas de dor, mas também de amor. Ela não queria que Orfa e Ruth sacrificassem seu futuro por ela. Ao ouvirem isso, as três mulheres choraram juntas. Era um momento de despedida, de tristeza compartilhada. Orfa, depois de muito chorar e abraçar sua sogra, tomou a decisão lógica e compreensível. Ela se despediu e voltou para seu povo e seus deuses. Era o caminho mais seguro e sensato. Mas Ruth fez algo extraordinário. Ela se agarrou a Noemi, recusando-se a partir. Noemi insistiu: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. E foi nesse instante que Ruth pronunciou uma das declarações de lealdade mais famosas e comoventes de toda a história. Ela olhou nos olhos de Noemi e disse: não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali
pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa declaração foi muito mais do que uma promessa de companhia. Foi uma conversão completa. Ruth estava abandonando sua terra, sua cultura e seus deuses para abraçar a vida, o povo e o Deus de Noemi. Era um ato de fé e amor incondicional. Uma decisão de ficar ao lado de sua sogra, na pobreza e na incerteza. Em vez de buscar segurança para si mesma, diante de tamanha determinação, Noemi viu que era inútil insistir e permitiu que Ruth a acompanhasse. E assim, as duas mulheres, uma amargurada pela perda e a outra firmada em sua lealdade, seguiram juntas para Belém. A chegada delas causou um alvoroço na pequena cidade. Todos se perguntavam: não é esta Noemi? Mas ela respondeu com o coração pesado: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Elas chegaram no início da colheita da cevada, um detalhe que se revelaria crucial para o que Deus estava prestes a fazer. Sem recursos, Ruth tomou a iniciativa. Ela pediu permissão a Noemi para ir aos campos e colher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Uma prática permitida pela lei mosaica para ajudar os pobres e estrangeiros. Por uma providência divina, Ruth acabou no campo de um homem chamado Boaz, que era um parente rico da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz era um homem íntegro e temente a Deus. Ao chegar ao campo, ele notou aquela mulher estrangeira trabalhando diligentemente. Ele perguntou a seus servos quem ela era e ouviu a história de Ruth, a moabita, que havia voltado com Noemi e que, por lealdade à sogra, estava trabalhando para sustentá-las. Impressionado com sua fidelidade e seu caráter, Boaz se aproximou de Ruth. Ele a tratou com uma bondade extraordinária. Disse-lhe para não ir a outro campo, mas para ficar junto de suas servas. Garantiu que ela estaria segura e deu ordens a seus homens para não a molestarem. Mais do que isso, ele a convidou para beber da água que seus servos tirassem e, na hora da refeição, a chamou para comer pão e morralou no vinagre junto com os ceifeiros. Ele mesmo lhe deu grãos tostados. Ruth, maravilhada com tanto favor, prostrou-se diante dele e perguntou por que ele era tão bom com ela, uma estrangeira. A resposta de Boaz revela seu caráter e o mover de Deus. Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte de seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. Que o Senhor a recompense pelo que você fez. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar. Boaz reconheceu a fé e o sacrifício de Ruth, e a abençoou em nome do Deus a quem ela havia escolhido servir. Quando Ruth voltou para casa naquela noite, com uma quantidade surpreendente de cevada, Noemi ficou espantada. Ao saber que Ruth havia trabalhado no campo de Boaz, uma centelha de esperança se acendeu no coração de Noemi. Ela reconheceu a mão de Deus agindo e disse: este homem é nosso parente próximo. Ele é um dos nossos resgatadores. O resgatador, na lei judaica, era um parente que tinha a responsabilidade de cuidar dos membros da família em necessidade, incluindo a de se casar com uma viúva sem filhos, para dar continuidade ao nome do falecido. A partir daí, Noemi, que antes estava amargurada e sem esperança, começou a traçar um plano. Ela instruiu Ruth sobre como se apresentar a Boaz de acordo com os costumes da época, pedindo-lhe que cumprisse seu papel de resgatador. Ruth, obediente e confiante, seguiu as instruções de sua sogra. O plano funcionou. Boaz, honrado com o pedido de Ruth e admirado por sua virtude, concordou em resgatá-la. No entanto, havia um parente ainda mais próximo que tinha o direito de resgate antes dele.
Boaz, sendo um homem justo, resolveu a questão publicamente, no portão da cidade. Ele apresentou a situação ao outro parente, que abriu mão de seu direito. Então, diante de todas as testemunhas, Boaz declarou que estava adquirindo a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e que também estava tomando Ruth, a Moabita, como sua esposa, para restaurar o nome do falecido em sua herança. E assim, Boaz se casou com Ruth. O Senhor permitiu que ela concebesse, e ela deu à luz um filho. Esse nascimento foi a culminação da redenção. As mulheres da cidade vieram a Noemi e disseram: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele se torne famoso em Israel. Ele renovará a sua vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. Noemi, a mulher que partiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias, agora segurava seu neto nos braços. Ela se tornou sua ama, e o sorriso, a alegria e a esperança voltaram ao seu rosto. O menino foi chamado de Obed, e a história não termina aí. Obed se tornou o pai de Jessé, e Jessé se tornou o pai do rei Davi. Sim, Ruth, a estrangeira moabita, tornou-se a bisavó do maior rei de Israel e entrou para a linhagem de Jesus Cristo. A história de Ruth e Noemi é uma lição profunda sobre fidelidade. A fidelidade de Ruth a Noemi, mesmo na adversidade, abriu as portas para a fidelidade de Deus se manifestar de forma surpreendente. Ela nos ensina que nossas escolhas de lealdade e amor, mesmo quando parecem pequenas ou insignificantes, têm um impacto eterno. Deus transformou a amargura de Noemi em alegria, a pobreza em provisão e o luto em um legado que atravessa gerações. Ele é o Deus que pega os pedaços quebrados de nossas vidas e constrói algo lindo e eterno. Que possamos aprender com Ruth a sermos fiéis, a confiarmos em Deus mesmo no meio da dor, sabendo que Ele sempre está tecendo um plano de redenção para a nossa vida. Que meus amiguinhos e família que estão aqui com a gente, vamos orar juntos agora? Sebok, poder feche os olhinhos e repita comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta história tão bonita de Ruth e Noemi. Mesmo quando estamos tristes, se quando parece que tudo está perdido, Jesus ensina a nossa família a caminhar unida, assim como Ruth caminhou com Noemi. Que o amor não falte em nossa casa, que a união seja forte e que o Senhor esteja sempre no centro de tudo. Abençoa minha família, cura qualquer tristeza, restaura os nossos corações e nos dá um novo começo. Assim como o Senhor deu para Ruth e Noemi, nós confiamos em Ti, Jesus. Cuida de nós, guarda o nosso lar e que o Teu amor esteja sempre aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta história de esperança com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e de toda a sua família. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Cores da Palavra para não perder as próximas historias da Bíblia Sagrada. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e de toda a sua família. Até a próxima história. Tchau.